rapaziada, no vídeo de hoje eu vou trazer um corte lá do Linha de Passe, o programa Linha de Passe, lá da ESPN Brasil, Grupo Disney. Esse corte, imagens, direitos autorais é lá do canal ESPN Brasil, Grupo Disney, sobre essa audácia do Vasco em querer ter jogos entre 15 a 20 jogos por ano no Maracanã e sem ter custo. O clubismo da parte dos vascaínos é inadmissível, querem passar por cima da lei. E o que aconteceu neste último domingo, lá onde as autoridades, a justiça, liberou o Vasco de jogar no Maracanã com o Sport, passaram mal vergonha, 0-0, nem ganharam. Torcida passando mal vergonha, vaiando o técnico deles, xingando. Para isso que queria o Maracanã. E eles fizeram essa partida lá, arcaram, se eu não me engano, só com aluguel, mas quem arca com tudo é o Flamengo. Lembrando que o Flamengo arca com as despesas do Maracanã, no modo geral, inclusive com o gramado. Aí vem o Vasco, paga o aluguel, só faz jogar ali no Maracanã sem arcar com mais nada, estragando o gramado, e ainda quer ter mais jogos no Maracanã. E a justiça ainda libera, sendo que o Flamengo tem o documento na mão. O Flamengo administra o Maracanã junto com o Fluminense. E o pessoal lá do Linha de Passe falaram sobre isso, lá o comandado pelo João Guilherme, lá o programa, falaram sobre essa situação. Será que eles ficaram do lado do Vasco? Será que eles acham que o Vasco está certo em fazer isso? Essa queda de braço com o Flamengo, querendo se unir a Fluminense e a Botafogo contra o Flamengo? Eu vou trazer isso aqui para vocês, esse corte. Mas antes, deixa eu convidar você que é novo aqui, está chegando pela primeira vez, a se inscrever em nosso canal. Tem um botão vermelho aqui embaixo escrito inscreva-se, cara. Já faz o seguinte, ó, clica nesse botão, se inscreve em nosso canal, dá essa moral pra gente e venha fazer parte da família Almeida Fla. Deixa o like também, que é muito importante, ó. Senta o dedo no like, pois galera, o like de vocês ajuda muito aqui o nosso trabalho e principalmente o engajamento aqui dos vídeos. Então, ó, já posso contar com o like de vocês? Então já vai sentando o dedo nesse like, sem dó e sem piedade. E lógico, eu não poderia deixar de falar do nosso parceiraço aqui de canal, que é o maior aplicativo de futebol da internet. Eu tô falando da OneFootball. Cara, na OneFootball é o seguinte, lá tem tudo, notícias diárias sobre o Flamengo. Quer acompanhar o Flamengo em tempo real, o que está acontecendo? Vidal tá chegando no Mengão, tem mais 2 reforços, tudo sobre o Mengão tem na OneFootball. Lá você também confere tudo sobre o futebol nacional, futebol internacional. Cara, o aplicativo é completo. Inclusive, quarta-feira tem Flamengo e Tolima, você vai acompanhar esse jogo em tempo real na OneFootball. Sensacional, então não perca tempo, já desce aqui embaixo na descrição deste vídeo, no comentário fixado, você clica e já instala em seu smartphone o aplicativo OneFootball. É de graça, não custa nada e roda em Android e iOS. Bom, então deixa eu trazer aqui para vocês o corte lá do Linha de Passe, comandado pelo João Guilherme, e o pessoal falaram sobre essa sacanagem, audácia do Vasco da Gama. O Vasco quer fazer um número maior de partidas no Maracanã, visando uma maior arrecadação, a sua grande torcida, presença de público. A torcida do Vasco é muito presente. Só que o Maracanã, através de uma licitação, tem uma concessão para que a dupla Fla-Flu administre o estádio. Está prevista uma nova concessão em breve, que a dupla Fla-Flu já firmou a parceria para continuar tentando estar no Maracanã. Porque a concessão é renovada de 6 em 6 meses pelo governo do estado. Exatamente. É assim que se trata o Maracanã. De 6 em 6 meses, ele é concedido ao consórcio Flamengo e Fluminense. Exatamente. E aí, Flamengo e Fluminense, que estão administrando o Maracanã, por causa do gramado e o excesso de jogos. E o Flamengo tem feito investimentos para melhorar o gramado, condições em outros setores do Maracanã. E o Fluminense, como parceiro do Flamengo, vem se beneficiando disso. Eles não querem que o Vasco faça esse número de partidas exatamente por causa das condições do gramado e, obviamente, que entra aí também um componente de rivalidade, de clubismo em toda essa história. Será? Não, nem um pouco. Né? Eu gostaria de saber dos amigos o seguinte, o Vasco está certo em fazer... ter esse desejo e querer lutar por isso? A dupla Fla-Flu está correta nos seus argumentos? Qual é a opinião de vocês sobre esse tema, companheiros? Eu acho que o Vasco tem que participar da próxima licitação
sentar, o que não é possível, né? Não conseguiu na última, sentar com os dirigentes de Flamengo e de Fluminense e dizer isso que ele colocou hoje aí. Nós gostaríamos de 15. Quanto vai custar 15 jogos aí? Então eu vou pagar. Está propondo uma parceria para o Botafogo. Isso. Então poderíamos ter uma parceria Vasco e Botafogo contra uma parceria Fla-Flu. Não, eu acho que não haveria necessidade, não fosse essa rivalidade a que você se refere e a tanta coisa política aí no meio. Isso que o Vasco está colocando agora teria que ter sido colocado quando foi decidido. E ele não quis participar. Agora, aí o Flamengo e o Fluminense pegaram. Aí o Flamengo e o Fluminense que arrumam o gramado. Então, eles têm direito a... Não, eu tenho um jogo decisivo agora. Tipo, caso eu queria que esse gramado estivesse melhor, tanto é que eu trabalho para isso. Então, por isso, eu não gostaria que o Vasco tivesse jogado. Eu dou razão. Ainda bem que o André está me dizendo que é de 6 em 6 meses. Então, dá tempo para a próxima o Vasco sentar e dizer, ofereça ao Fluminense aqui X jogos em São Januário, mas eu quero de 10 a 15, sei lá quantos no Maracanã, para eu ter mais gente, mais renda, em que pese que esportivamente, eu acho que nessa reta final é interessante o Vasco jogar em São Januário, faz muita diferença esportivamente contra a pressão em cima dos adversários, é maior do que com 60 mil no Maracanã, penso eu. São Januário é um caldeirão. É um caldeirão e o adversário ele pensa 2 vezes quando vai jogar lá, mais do que no Maracanã. Tem direito o Vasco a querer? Tem. Mas aí tem que sentar na mesa e dizer, eu quero 10 jogos, você vai jogar quanto? 30, você 20, eu quero 10, quanto custa isso? Vamos repartir, quanto custa arrumar o gramado? Deu 60 partidas, nossa, é muito, então vamos diminuir todo mundo, mas numa conversa. E ele não participou da primeira conversa. Não quis participar. Agora, para alimentar ainda mais aqui a conversa que nós vamos seguir, o consórcio Fla-Flu, a dupla Fla-Flu, que administra o Maracanã, nesse momento proibiu que faixas fossem colocadas pela torcida do Vasco no Maracanã hoje. Como, por exemplo, desde 1898, o legítimo Clube do Povo, Clube de Regatas Vasco da Gama, Respeito, Igualdade e Inclusão, Consórcio Maracanã, proíbe essas faixas e o Vasco solta nota sobre o veto às faixas e frases no Maracanã. É surpreendente que, em pleno século XXI, um permissionário de bem público atue de uma forma restritiva que faz parecer censura. Como sempre, a torcida do Vasco da Gama se encarregará de levar nossos valores e ideais para o estádio, companheiros. Picuinhas, né? E nesse caso, quando entra nessa seara de ficar trocando provocação, a tendência é achar uma solução? Não é. Porque a partir do momento em que há uma rusga por interesse econômico, por interesse comercial, porque dá para falar disso, tem dinheiro envolvido, claro. Os investimentos que o Flamengo fez, a grana, o gramado do Maracanã que vai ser mais desgastado. Então, aquela faixa ali estava num avião sobrevoando o Maracanã e não teve como proibir. Tá lá, o Maracanã é nosso desde 1950. Um grupo político do Vasco, não foi a diretoria em si, mas um grupo político passando essa mensagem. Mas aí, já nesse contexto turbulento, nesse contexto explosivo quase, o Vasco pede a solicitação para exibir faixas que não tem nenhuma ofensa, nada de pejorativo aos rivais, é vetado e a partir disso retruca distribuindo ali provocações ao Flamengo por causa do título de 87 com o Sport. É nesses termos que a gente vai tratar um caso que é de interesse de todos os clubes, porque pode ser interessante para Flamengo e Fluminense ter o Vasco jogando eventualmente no Maracanã e dividindo também a conta. Claro. O Vasco sentado na mesma mesa. Mas hoje a conta não é dividida por Flamengo e Fluminense, né? Não, o Flamengo paga muito mais do que o Fluminense. Sim. E a tendência agora é que o Fluminense esteja na mesma prateleira do Flamengo. Esse é o objetivo. O meu ponto, sabe qual é? O governo do estado tratar o Maracanã como o que vai acontecer aqui de 6 em 6 meses. Maracanã é público. Teoricamente, todos os clubes do estado do Rio de Janeiro deveriam ter o direito a sonhar jogar no Maracanã. É claro que isso não é assim na prática, porque o futebol tem as suas camadas e tal. Mas eu não vejo nada de errado e o Vasco ou o Botafogo, eventualmente, também querer jogar, mesmo com o Newton Santos, mesmo com o São Januário. Interessa a um rival ver o outro aumentando a sua capacidade de arrecadação
utilizando o mesmo estádio? Não interessa. Essa é uma maneira de evitar o crescimento de um clube que é seu rival, do ponto de vista administrativo, orçamentário e tal. Mesmo que hoje, principalmente do ponto de vista do Flamengo, a distância em orçamento, em administração, em potencial, em capacidade de investimento seja gigantesca. Mas se olha dessa forma, porque afinal de contas é um rival. Sim. E o tamanho da torcida importa. A torcida do Vasco é gigante. A torcida do Vasco enche o Maracanã, como enche São Januário e fica a gente para fora. E por isso, nesse ponto, eu vejo que o Vasco acerta em querer fazer alguns jogos na temporada no Maracanã. O meu ponto é que o governo do estado, que tem a prerrogativa de dizer assim será utilizado o Maracanã, não pode fazer isso de 6 em 6 meses. O Maracanã é importante demais para ser tratado assim. Então tem que juntar, reunir todo mundo que tem esse interesse, avaliar as propostas e elaborar e apresentar para a sociedade um plano, dizer para o estado do Rio de Janeiro e para quem gosta de futebol, assim será utilizado o Maracanã pelos próximos 5 anos ou mais. E vem aí uma nova licitação, e exatamente para essa nova que está por vir, que a dupla Fla-Flu firmou a continuidade da parceria e que o Vasco da Gama procurou o Botafogo. E o objetivo desta nova etapa é exatamente isso, administrar o Maracanã por um tempo mais longo. E a sua opinião? Bom, vocês viram aí alguns... o Vasco tem que entrar na Conceição, tem que brigar, tem que sentar à mesa junto com o Flamengo e o Fluminense para entrarem no acordo, porque só com essa questão de clubismo não vai dar certo. O que eu acho certo, meus amigos, é o seguinte, é o Flamengo cuidar de fazer o seu estádio próprio. O Flamengo tem que cuidar o mais rápido possível de levantar um estádio para ele chamar de seu. E um estádio com capacidade, no mínimo, para 70 mil pessoas. Deixa o Maracanã para lá, com todo respeito ao palco que é o Maracanã, esse palco gigantesco, histórico, que é o Maraca. Mas já que os pequenos querem ficar lá, como Vasco, Fluminense e Botafogo, deixa eles administrarem o Maracanã e vamos ver o que vai acontecer com o Maraca. Que eu acho que vocês já sabem o que vai acontecer, né? Então o Flamengo tem que cuidar de fazer o seu próprio estádio o mais rápido possível. Enquanto isso, você vai jogando no Maracanã, beleza? Vai levando isso aí, empurrando com a barriga. Mas, para acabar com tudo isso, e vamos ver como é que os pequenininhos lá vão administrar o Maracanã, o Flamengo tem que ir o mais rápido possível. E parece que vai acontecer. Tem que levantar o seu estádio próprio para o Flamengo acabar de ter esse negócio de dor de cabeça com o time da segunda divisão.